Vamos subir agora Marcos Coimbra, tudo bem? Cientista político, diretor do Vox Populi. Seja muito bem-vindo à nossa live hoje. Eu agradeço o convite, estou satisfeito de voltar aqui a conversar com vocês. Tudo bem, Marcos? Prazer falar contigo também. Marcos, deixa eu já ir começar pelo tema quente, né? O tema quente é alalaú, é um carnaval. Eu era uma das pessoas que coloquei essa preocupação aqui, estava comentando há uma semana passada, dizia, olha, a escola deve cair, esse vai ser usado pelo bolsonarismo como a queda do Lula, e pode ter algum problema ali no meio do desfile que eles consigam fazer o que fizeram, por exemplo, no Ele Não. Eu não citei o Ele Não, mas foi exatamente o que eles fizeram, né? Ressignificaram o Ele Não naquele ano de 2018. Mas também tenho dito, e eu queria te ouvir, que eu estou muito preocupado, isso não vai decidir a eleição nem para o bem nem para o mal. O carnaval ficou, passou, estão fazendo um bruto estardalhaço, porque parece que tem uma pesquisa da Faria Lima, onde a reprovação do Lula aumentou 2 pontos. Eu queria te ouvir em relação a isso, Coimbra. Bom, Renato, você sabe, todo mundo, nós todos sabemos que o Brasil é o Brasil, e nós temos uma sociedade que tem uma relação muito, digamos, crítica com a política. Uma parte muito grande da sociedade brasileira simplesmente não acompanha a vida política, não tem interesse, não gosta do assunto. E uma parte dela, dessa maioria, sequer vai votar. Ou se vai, vota branco, vota nulo, e daí nós estamos com essa taxa já tem alguns anos, que fica perto entre 25% e 30 e poucos por cento da sociedade que simplesmente não participa da vida política. Agora, tem uma parte dessa maioria que compartilha esses sentimentos em relação à política, o desinteresse, a desinformação, mas vai votar. Essa é a parcela que costuma resolver a eleição. Não é de esquerda, não é de direita, não é contra Lula, não é a favor de Bolsonaro, não é a favor de Lula. Tem simpatia por coisas que aconteceram no passado, quando se lembram corretamente, adequadamente disso. E um assunto como esse, que pode ter algum significado na quarta-feira de cinzas, na quinta-feira já perde um pouco de importância, daqui a uma semana simplesmente não existe mais. 10 dias, 15 dias, quanto tempo dura o assunto rebaixamento de uma escola que ninguém conhece, de Niterói, que estava chegando no acesso, e fez um enredo tratando de Lula. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque exatamente não é um assunto de significado político para a imensa maioria da sociedade. Então, a minha resposta, acredito, concordo mais com você do que com essa permanente ebulição, essa permanente ebulição que a gente vê hoje em dia, do antilulismo, que não tem, vamos dizer assim, candidato. Tem um cidadão de segunda, terceira, quarta qualidade, categoria política, que é um dos filhos do Bolsonaro. Você imagina, se o Bolsonaro já é o que é, imagina os filhos dele que se criaram aproveitando o pai. Gente de péssima qualidade em todos os aspectos. É pela falta de uma candidatura que tenha qualquer competitividade relevante com o Lula que fica essa fabricação de fatos, novidades, notícias políticas, mesmo quando não há. Esse assunto é um exemplo, é um não assunto
que só se transforma em tema para discussão por nesse quadro de carência de uma alternativa a Lula. E acho que já tem até gente ensaiando uma nova, quem sabe, um golpe jurídico para ver se tira o Lula do páreo, porque, do jeito como nós estamos indo, é praticamente certa a vitória de Lula. E se continuar desse jeito, podemos começar a pensar até numa vitória em primeiro turno. Não é tanto pelos méritos, mas também pelo quadro lastimável de opções que existem ao nome de Lula. Sequer um sujeito como Bolsonaro, que podia representar, entre aspas, alguns valores ultra-reacionários, antidemocráticos, de baixa qualidade intelectual, sequer isso existe este ano. Estão restritos a ficar tentando fabricar um filho do Bolsonaro, porque não tem nada para pôr no lugar. O único que tinha, que era... Bom, eu francamente, ainda continuo a achar que o Tarcísio de fato, o candidato. Pode até não se viabilizar, mas é esse o quadro. Quem se lembra de 22, o início de 22, nós estávamos mais ou menos num quadro assim, todo mundo pensando que não tinha jeito, que tinha que ser Lula. O Estadão até editorial para defender a candidatura da Simone Tebet lançou. E esse tipo de desespero, de temos que criar alguém, nós estamos de novo nele. Quem não se lembra em 18, naquela eleição que eles acabaram prendendo o Lula e viabilizando a eleição do Bolsonaro, naquela altura era um dos nomes que estava em franca... Tinha vários nomes em franca tentativa de viabilização, também não deu certo. Você acha que para o Lula é melhor a disputa com o Flávio Bolsonaro do que com o Tarcísio? Sim. Na minha opinião, sim. O Tarcísio teria um conteúdo minimamente concreto para botar na mesa, para se apresentar, para dizer quem é, o que pensa, etc. Esse moço, esse filho do Bolsonaro, porque os outros é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas esse que está em discussão agora é um nada na política, não tem expressão em lugar nenhum da vida política brasileira, não tem conteúdo, não tem proposta, não tem ideia, não tem trabalho, não tem currículo. O que ele é? O filho do Bolsonaro. Francamente, é achar que, fora o núcleo irracional que faz, sei lá, aquele negócio de rezar para o pneu, fora a turma que reza para o pneu, é muito difícil você viabilizar um nada apenas porque tem sobrenome. Sinceramente, nós já vimos na política brasileira quão curta é a trajetória de quem não é nada a não ser filho de alguém. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você tem visto os resultados das pesquisas de avaliação do governo nesse momento? Porque muita gente, Coimbra, está dizendo que meio que a aprovação e a reprovação se solidificaram nesse patamar, que dificilmente elas vão mudar de lugar. Você concorda com essa avaliação? E que o Lula, tendo uma desaprovação maior do que a aprovação, estaria em risco a reeleição dele? Bom, em parte, isso tem a ver com os resultados de pesquisa.
mas tem a ver com uma interpretação muito limitada do que essas pesquisas estão dizendo. Nós estamos vendo, mundo afora, a grande dificuldade dos governantes em exercício conseguir superar a reticência, a dúvida, a má avaliação que decorre daí. A empresa internacional que faz pesquisa nas democracias e é consistente a desaprovação de quase que 80% dos governantes modernos. Nas 25 maiores democracias eleitorais do mundo, só tem 3 chefes de governo que têm hoje uma avaliação positiva. Os outros 22, tem 2 que têm, vamos dizer, que fica pau a pau, e 20 de 25 têm avaliação negativa. Praticamente todas as democracias mais tradicionais, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, e assim sucessivamente. Então, existe um problema novo, uma realidade nova, que eu não sei se é para ser considerado um problema, mas é uma realidade nova. Nas condições atuais de mobilização de informação exacerbada, todo mundo acha que tem que ter uma opinião, porque, sei lá, recebe todo dia, toda hora, um apelo para que tome uma posição. O fato é que, tirando o Modi, o governante indiano, a Cláudia, da presidenta do México, e o Milei, que até agora, até ontem, eu não sei se ele vai resistir com níveis razoáveis de avaliação positiva como ele tinha, e nota que razoável hoje é 60, 62, 65, não existe mais, em lugar nenhum do mundo, governantes com 85% de aprovação, como o próprio Lula teve quando ele estava no segundo governo, antes da eleição da Dilma. Então, essa realidade nova, que pode ter várias explicações, tanto relativas à performance dos próprios governos, que caíram em todos os lugares do mundo, o que era normal nas democracias, que era haver uma oferta ampla de bens públicos, políticas sociais realizadoras, dinheiro para fazer isso, não tem mais. Este capitalismo de hoje tem muito menos dinheiro para isso. Ao contrário, tem cada vez menos dinheiro para educação, para saúde, para bem-estar, para habitação, até na Escandinávia. Então, nesse quadro, os números de Lula são normais, não tem nada não sinalizam que ele terá uma reeleição complicada. E se a gente quiser um exemplo brasileiro, é só olhar como é que estava a avaliação do Bolsonaro em 22 e como é que ele terminou com 48,5% do voto. Ele tinha números muito ruins de avaliação. A média, a avaliação positiva dele estava na casa de 25. Os melhores resultados dele tinha uma política que era bem avaliada, não porque ele fizesse qualquer coisa, mas é porque havia uma ideia de que ele seria um bom governante na segurança pública. Porque ele dizia que ia fazer o que a maioria das pessoas das grandes cidades brasileiras acha que é certo, que é matar bandido. Eu não estou defendendo isso, não. Estou apenas dizendo que a maioria das pessoas pensa isso. E ele era o cara que ia matar bandido. Então, ficou com a imagem de um bom, sei lá, seria um bom presidente para a segurança pública. Em todas as outras áreas, ele tinha números péssimos. Saúde, 15 de aprovação. Educação, 10. Emprego, 15. Ele não passava disso. E fez um trabalho horripilante em todas essas áreas. Pois bem,
chegou no final, comprovando que a avaliação de governo e voto tem cada vez menos relação, chegou no final com os 48,5%, que assustou todo mundo, pensando, não, realmente o povo brasileiro gosta de governador de terceira qualidade. O Coimbra, pode ver se eu posso estar me equivocando, mas eu acho que na grande maioria das vezes o governante ele tem a vantagem de, na campanha, crescer. É difícil quem está no governo, principalmente com campanha estruturada em todos os meios de comunicação, cidade grande, ou governo de estado, ou na federação, ele não crescer, né, durante a campanha. Exatamente. Ele tem a máquina também, tem todo o governo. Mesmo Lula, em 2006, cresceu na campanha. Em 2000 que é o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro cresceu não porque ele estivesse fazendo, no final, as pessoas disseram, pensando bem, o Bolsonaro foi um presidente, sei lá, razoável. Não, as pessoas continuaram achando uma porcaria de presidente, mas com a informação de que ele garantia para todo mundo que ia aumentar o Bolsa Família e aumentar o auxílio emergencial, aprovou em setembro uma prorrogação do auxílio emergencial de 5 meses, ou seja, ele estava garantindo que continuaria o auxílio emergencial já depois do fim do mandato dele. Vale gás, vale gasolina, taxista, caminhoneiro. Ele abriu o cofre e atraiu uma parte desse eleitorado que não acredita em política, não se informa, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, e diz, afinal de contas, não é tão ruim esse cara, não, eu vou votar nele. Então, paradoxalmente, o Bolsonaro acabou sendo bem votado por uma parte do eleitorado que não tinha nenhuma simpatia ideológica com as teses da direita, porque ele era a favor disso, a favor daquilo, não, apenas porque ele estava prometendo um monte de coisa. Eu sou muito cético com relação a essa vinculação entre boa avaliação de governo e voto, e acho que o que até outro dia nem existia na gramática da política brasileira, no vocabulário da política brasileira, que é a palavra incumbência, nós estamos vendo hoje quão importante é estar no governo, fazer as coisas de um governante, até inventar coisa, como o Bolsonaro cansou de inventar naquele final de primeiro turno e na transição do primeiro para o segundo. Pois bem, é esse tipo de incumbência que pesou e que é a grande explicação para o Bolsonaro ter tido aquela performance. Tem nada a ver com ideologia, tem nada a ver com tese da direita, pauta ideológica, pauta religiosa. A parcela do eleitorado, mesmo o eleitorado evangélico, que vota por essas razões, é minoritária. A nossa sociedade tem uma relação cada vez menos próxima com a política. E esse é um problema grave, mas é um problema que, neste momento, não está nem sequer sendo considerado, deixa para lá. Nós vamos fazer uma eleição como fizemos as outras, com uma realidade diferente da que tivemos em 22. Lá, quem tinha que convencer de que se ganhasse faria coisas era o Lula. Agora não. Quem tem que... E não é nem o Bolsonaro que teve vamos dizer assim, ter uma certa... ter um certo direito de dizer aquilo que eu fiz, eu vou fazer de novo. Agora não tem nada disso. Tem um filho dele que vai assumir para dizer assim, não, eu vou fazer igual o papai. Sinceramente,
Não, agora, o presidente Lula disse na semana retrasada, né, numa entrevista, de que o voto hoje está consolidado, que hoje as pessoas são que nem Flamengo e Fluminense e ninguém vai mudar. Então, quem gosta do Lula vai votar no Lula, não vai mudar o voto. Quem não gosta do Lula vai votar no Bolsonaro e não vai votar o voto, e que a disputa seria por esses independentes que poderiam ir para um lado ou outro. Isso, como que vai dar essa disputa para esse campo? Porque o que eu sinto é isso, que as pessoas ou é Lula ou é Bolsonaro, que tem uma divisão aí no país, não tem? Sim e não. A divisão que tivemos em 2018, onde teria começado esse assunto, foi fabricada num conjunto de movimentos das elites brasileiras. Prenderam o Lula, impediram que ele sequer manifestasse de público a indicação dele de um outro nome dentro do PT, e trabalharam durante os 6 meses finais da eleição num cenário de deixa o Bolsonaro porque nós vamos depois tomar conta dele. Nós precisamos dele para derrotar o Lula. É isso que aconteceu. Não houve uma adesão de um pedaço grande da sociedade brasileira a Bolsonaro por razões de conteúdo ideológico, programático, partidário. O que não quer dizer que não exista no Brasil uma parcela grande de eleitores que não gostam do PT. E isso não tem nada a ver com ideologia, nesses termos. Tem a ver com um conjunto de outras dimensões que nem precisa discutir aqui agora. O PT nunca fez menos que 40%, 44% numa eleição moderna. Desde a eleição da primeira eleição do Lula em 2002 até hoje, o PT nunca fez menos que 44%. Foi o voto do Haddad. Porque nas 2 eleições do Lula, nas 2 eleições da Dilma, o PT fez mais de 50%. E a derrota do PT foi de 5 pontos percentuais. Ou seja, existe uma parcela muito grande da sociedade brasileira que vota no PT. Mas existe uma parcela que não vota. Porque se é verdade que o PT nunca fez menos que 45% do voto, também é verdade que nunca fez mais que 49%. Foi quanto Lula fez contra o Serra e praticamente a mesma coisa que ele fez na eleição seguinte contra o Alckmin. Então, o voto do PT tem uma base muito alta, mas tem um teto que não é muito folgado. Tem 40% do eleitorado brasileiro que nunca votou no PT. Não quer dizer que sejam as mesmas pessoas. Pode até ter havido mudança para cá, para lá. Mas a realidade é essa. O PT nunca passou de 49% do voto. Quanto que vai ter este ano? Não sei, se arrumarem um candidato tão michuruca igual esse Flávio Bolsonaro, não me surpreenderia tanto que, desta feita, o PT fizesse mais que esses, toma lá da cá, 60%, que fez no segundo turno contra o Serra e contra o Alckmin. Então, eu acho que dizer que o Lula é favorito não quer dizer que ele vá ter o voto que ele teve, por exemplo, quando tinha 85% de aprovação, tinha 85% de aprovação, mas não conseguia passar de 49%, porque uma coisa é avaliar governo, outra coisa é votar. Muito bem. E em relação ao Senado e à Câmara Federal, Coimbra, você tem receio de que o bolsonarismo consiga mesmo fazer maioria no Senado, por exemplo? É perfeitamente possível, Roberto.
perfeitamente possível, porque, por razões que não precisa elaborar tanto, ao longo dessa longa trajetória do PT, a prioridade sempre esteve na eleição para o governo federal, presidente da República. Essa foi a grande prioridade do PT. Não vou, eu não sei dizer se é certo ou errado. O que eu sei dizer é que o PT construiu uma trajetória admirável nos países do terceiro mundo, conseguir o que ele conseguiu, estavelmente, ao longo de 50 anos, chegar nesse ponto a que chegou. Nada, no entanto, você pode dizer que é perfeito. Essa trajetória teve grande prioridade, foi, em parte, resultado dessa escolha. Nós vamos concentrar na eleição presidencial. A meta primordial sempre foi essa: coalizões nos estados para ter candidatos, especialmente para o Senado, que ajudassem na eleição presidencial, e não vice-versa. Então, o que vai ser agora é difícil dizer, porque eu, sinceramente, com todas as barbaridades que o bolsonarismo nos legou, talvez seja a mais grave foi essa distorção no sistema político que criou esse Congresso do jeito que ele funciona. Isso é obra do senhor Jair Bolsonaro, porque, para se preservar, ele pagou o que precisava pagar para o Congresso, porque na hora que estalasse os dedos, você tinha um impeachment de Bolsonaro. Ele comprou os 4 anos do jeito como foi, fazendo com que o Congresso passasse a mandar num pedaço grande do governo brasileiro. Hoje, essa distorção que era insolúvel nesse horizonte deste governo, chegou a um ponto em que as contas aí variam. Já ouvi diversos números, mas cada deputado tem 50 milhões de reais para gastar. 50 milhões de reais é uma coisa que nunca houve, a não ser os milionários que chegavam no Congresso. Hoje, qualquer deputado tem 50 milhões para gastar no seu reduto todo ano. Se ele quiser fazer o que dá na telha, contratar cantor, mandar asfaltar a estrada que vai para a fazenda do fulano, a fazenda do Beltrano. Esse tipo de funcionamento da relação entre executivo e Congresso não vai ser resolvida este ano, e o Congresso que nós vamos eleger é o resultado dessa distorção que está em curso há 4 anos, 5 anos, 6 anos, porque o Lula não teve como resolver isso. Todas as vezes em que tentou fazer alguma coisa, chegou alguém para passar a rasteira. Como é que vai resolver? Eu não sei. Mas aquela ideia assim, que sempre foi questionável de um Congresso que a maioria obtida através de uma espécie de parlamentarismo ad hoc, ficou infinitamente pior. Então, o que vai acontecer na eleição para o Congresso, eu não sei. Eu acho que ele vai refletir essa barbaridade que nós temos hoje. Nós vamos reeleger todo mundo que quis se reeleger, porque são candidatos que entraram na disputa com uma vantagem espetacular em relação a seus adversários locais, regionais, estaduais. Não tem mais lugar para renovação no sistema político, do jeito como está funcionando.
essa turma de Centrão, dessa coisa que já era complicada há 10, 15, 20 anos atrás, agora não tem solução. Eles é que têm o dinheiro. E 50 milhões por ano, né? Não é nem por mandato. 50 milhões para qualquer um. É só ficar numa boa com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Esses números eu estou falando é número de Câmara, porque no Senado acho que ninguém nem sabe. Ninguém nem calculou direito quanto que cada senador tem para botar na sua reeleição. Na Câmara é isso, 200 milhões ao cabo de um quadriênio. O Coimbra, você acha que o Lula deve repetir a chapa com o vice, com Alckmin vice? Ou é arriscado mudar a vice? Tem se falado aí um vice do MDB? Qual que é a sua avaliação? Eu não sei dizer. Isso é uma questão de economia interna do sistema político. A relação com o Congresso, que está associada a essa escolha. Do ponto de vista puramente eleitoral, é inteiramente irrelevante. Nós, na Vox Populi, né, de muitos anos atrás, fizemos pesquisa para saber, por exemplo, qual que era o ganho que o Collor teria tendo um candidato ao governo, tinha um candidato a vice-presidente mineiro, o São Itamar Franco. Em Minas Gerais, faltando um mês e meio para a eleição, 70% do eleitorado não sabia quem que era o candidato a vice do Collor, apesar de ser um político de Minas Gerais que tinha disputado 3 eleições majoritárias ultimamente, candidato ao governo, candidato ao Senado, eleito, enfim, partido do candidato a vice-presidente e nada, é quase a mesma coisa. Não vou dizer que é igual, não é. Pode ter aqui, ali, acolá, alguém que vai votar porque o candidato a vice é do partido A ou do partido B, mas eu, francamente, não sou capaz de estimar o que isso representa. Relevante é para dentro. É para dentro do sistema político, e não para fora. Não para o consumo do eleitorado. Não ganha nem perde nada com isso. Já que você falou de Minas, aí para a gente fechar aqui nossa conversa hoje, vamos a Minas, que eu imagino que é onde você está nesse momento, né? Como é que está aí Minas, que é sempre o fiel da balança, né? Quem ganha em Minas leva, a gente costuma brincar com isso, né, Coimbra? Quem ganha em Minas dessa vez? É o Lula de novo? Sim. A chance de ganhar é muito grande. Eu tenho que reconhecer que andei estimando mal o que era esse fenômeno vamos dizer assim, da ascensão de um tipo de candidato em Minas Gerais que nunca não fazia parte da história política mineira. Esse Zema, o tal do Cleitinho, o senador, esse outro deputado espetacularmente bem votado em Minas, o Nicolas, não sei qual que é a pronúncia do nome do cara, são exemplos de políticos que nunca fizeram parte vamos dizer assim, da turma de primeira qualidade da política mineira. É gente muito má conformação intelectual, ideológica, partidária. Então, eu não sei, francamente, eu acho que é mais provável que Minas se reaproxime de uma tradição de um laboratório de bons políticos, cheio de gente de boa qualidade, e ao invés de continuar a insistir nesse tipo de político de segunda ou terceira categoria. Acho que isso significa
que Lula pode voltar a ter uma boa performance em Minas, melhor do que foi do ano passado, em que ele ganhou por um fiapo de cabelo, né? Muito bem. Muito obrigado, Coimbra. Prazer falar contigo sempre. Vamos conversar muito esse ano, porque esse ano é ano de eleições. Eu ando um pouco descrente do que nós vamos ter pela frente. Se nós não tivéssemos o Lula nessa eleição, ia ser uma calamidade. É uma coisa extremamente importante para a vida política brasileira que um cidadão, que um estadista como ele, esteja ainda podendo disputar a eleição. Ele não é eterno, ele sabe que as coisas passam na vida, mas ele ainda é a melhor opção que a gente tem. Eu acho que qualquer país do mundo ficaria hoje muito satisfeito. Qualquer eleitor de boa cabeça, democrata, com uma visão minimamente social do que deve ser a vida política, estaria muito satisfeito tendo Lula como uma opção para votar. Imagina se nós tivéssemos o que os americanos tiveram na última eleição, um personagem grotesco como esse Trump, e mundo afora, tantos outros. Vida dura pela frente. Valeu, Coimbra. Grande abraço para ti e tudo de bom. Obrigado a vocês. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.